3 meios para ouvir a voz de Deus. Nós estamos falando em ouvindo a voz de Deus. Essa é, sem dúvida, a pergunta que as pessoas mais fazem: como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Depois, a pergunta que elas mais fazem é: como que eu faço para saber se é Deus quem está falando comigo? Isso eu vou falar semana que vem. Falaria hoje, mas eu prefiro gastar tempo nisso aqui, para que você compreenda que existem 3 meios pelo qual Deus fala. Só para que a gente lembre e possa seguir caminho. Até agora, o que nós falamos? Falamos em quem pode ouvir a voz de Deus, qual a diferença entre o que Deus fala pela Bíblia e o que Deus fala pessoalmente, métodos errados de ouvir a voz de Deus, 3 coisas que Deus quer falar com você, sendo que dessas 3, 2, Ele fala todo dia, uma, não. E há uma razão pela qual Ele não fala uma de 3 coisas todo dia. E se Ele está muito tempo sem falar esta uma coisa com você, você tem que vigiar, porque eu não sei quem viu, hoje eu postei exatamente o que eu falei na primeira mensagem, está lá no meu Instagram, tá? Quem viu aí? Levanta a mão só para me ver, está lá. Não vou ficar falando o quê, porque é para você que não assistiu, não ficar preguiçoso e não querer pegar pela metade e não entender que, se você, perde uma parte, você perde a completação de tudo, é um quebra-cabeça, se encaixa, né? Aí nós falamos sobre, semana passada, 3 motivos por que Deus quer falar conosco. Deus fala conosco de 3 formas diferentes, mas existem 3 meios, cuidado para não confundir meio com forma. Meio é o que Ele usará para falar conosco, forma é o jeito como Ele fala conosco. Por exemplo, minha esposa é tanto minha esposa quanto minha ovelha. Ela sabe discernir quando eu falo como pastor e como marido. Semana passada, o que nós falamos? Existem 3 formas diferentes de Deus falar com você. Não é 3 meios. Meios é o veículo. Forma é que, ainda que você seja filho de Deus, Ele fala para você quanto ovelha, quanto amigo e quanto profeta. E em cada uma dessas situações você tem que responder de uma forma diferente. Você não pode responder quanto amigo da mesma forma que responde quanto ovelha. E aí eu falei de 12 promessas que Deus faz para quem ouve a voz dele quanto ovelha. E aí nós falamos sobre profecia, o que é profecia, e hoje nós vamos falar sobre os 3 meios, não são 3 formas, 3 meios pelo qual você ouve a voz de Deus. Porque o intuito de tudo isso é que você entenda que Deus fala pessoalmente com você. E se você não entende que Ele fala pessoalmente com você, você vai continuar buscando em pessoas uma palavra, e ninguém tem a obrigação de ouvir Deus por você. Desculpe, mas para de ficar pedindo o tempo todo: qual é a palavra que Deus tem para mim? Eu lá vou saber a palavra que Deus tem para você, irmão. Tua vida é tua, a minha é minha. Mas o Senhor é meu pastor. Pois bem, sou teu pastor. Minha função não é ficar tendo relacionamento com Deus por você. Nós não estamos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu ouviria Deus por você. Hoje eu ainda ouço por você, mas o Espírito que está em mim está em você. Então você vem em suma a mim para receber a confirmação ou a direção. Por quê? Porque se você não entende que muitas vezes a confirmação vai ser direção, ou seja, o que o senhor acha dessa situação que eu estou passando? Aí eu falo para você o que eu acho, de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com o que eu cito da palavra. Mas aí você não gostou do que eu falei e vai procurar outro. E aí vai procurar outro. E vai procurar outro. E vai procurar, até achar alguém que fale o que você quer ouvir. Então você às vezes quer confirmação do que a sua voz está dizendo para você mesmo. Tem vezes que você vem ao teu pastor esperando uma confirmação do que você ouviu em casa,
Mas o que você ouviu em casa foi o diabo, quando não a tua carne. É bem possível que o diabo não fale com você, mas seja coisa da tua cabeça, da tua carne. Então é importante você entender o desejo que Deus tem que você ouça a voz de Deus melhor. Atenda, possa ser Deus falando. Dizendo que você ganhou na loteria, vai me dar um presentão bom. Me dar um relógio novinho. Toma um posto. Ninguém dá glória a Deus agora. Então há três meios, três veículos, três meios pelo qual Deus fala. Esses três meios, todos eles, se baseiam em uma coisa: oração. Oração é a essência desses três meios, ok? Agora, o problema é que quando a gente fala de oração, a maioria não faz oração corretamente. Por quê? Eles apenas têm definição de oração pelo que a Bíblia diz, que devemos apresentar a Deus as nossas petições. Porém, oração não é você tratar Deus como você trata o seu marido ou a sua esposa, que você faz uma lista do mercado, dá para ele, vira as costas e tchau. Oração não acaba quando você termina de falar para Deus. Oração acaba quando Deus fala com você. Se você não entende isso, você não vai entender que é crucial você não dizer amém enquanto Deus não respondeu. Sabe, eu quero que você ouça, quero que você pense, eu quero que você analise o quanto que você ora errado. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, há pelo menos três coisas que ali o texto nos ensina. Uma delas é que tem oração que não tem que terminar agora. Já falei. Tem oração que tem que durar uma semana. Tem oração que tem que demorar um mês. Até você dizer amém. Pense nisso. Pense nisso. Só pense. Porque a forma como eu te exemplifico, por isso que eu falo que é um ensino prático. Em todo o Novo Testamento, você sempre vai ver Jesus falando: o reino dos céus é semelhante a um pastor que perdeu uma das suas ovelhas. O reino dos céus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos. O reino dos céus é semelhante... Ou seja, Jesus sempre usava coisas que você entende para te explicar o que você não entende, que é o relacionamento do homem e Deus. Amém? Amém. Amém. Ok. Vamos lá. Só para você entender um pouco aqui. Você está falando com a tua esposa ou com o teu marido, ou com o teu amigo. Então eu saí de casa hoje e eu perguntei para minha esposa: você tem falado com fulana? Ok. Eu não acabei a conversa com ela necessariamente só porque eu parei de falar no assunto. Eu posso daqui a 4 horas virar para ela e falar: mas você sabe que eu também estou achando, ou seja, eu dei continuidade à conversa. Eu não falei, vamos parar de falar disso, mudar de assunto. É a mesma coisa oração. Você tem que arrancar da sua cabeça, tem que arrancar, porque isso é um método religioso errado, de dizer amém para toda oração. Por quê? Porque o amém é assim seja. Como que você pode dizer assim seja, ou seja, de fato aconteça isso, se você não ouviu o que Deus falou que vai acontecer? Não entendeu? Se você diz amém, você está dizendo assim seja. Mas para dizer assim seja, você tem que primeiro ouvir o que Ele está dizendo para você, que Ele fará. Por isso que oração, ela não acaba enquanto Deus não responde. É bom você anotar isso para você nunca esquecer. Diz aí para alguém que está do seu lado: não diga amém até Deus responder. Não diga. Ah, mas fica confuso. Fica não, meu irmão. Se você e teus amigos conseguem ficar falando do mesmo assunto por 10 horas, sem estar 10 horas ao mesmo tempo, você acha que Deus vai ter dificuldade em entender você? Às vezes você dá uma pausa, vai fazer suas coisas, volta a orar. Por quê? Você já ouviu gente dizendo o seguinte: tem que orar até responder? Sim, Jesus ensina isso. Porém, o que muita gente acredita
é que Deus demora para responder. E a verdade é que Deus não demora sempre para responder. Sempre não. Deus responde muita coisa rápido. É porque a gente não aprende a calar a boca e ficar no silêncio. Aquietai-vos e sabeis, vede que eu sou Deus. Por que é difícil você entender o que eu estou te falando? Porque muita gente não compreende que se você simplesmente, depois de orar, ler a palavra, calar a boca, literalmente calar a boca e ficar quieto, não demora talvez 5 minutos para você ouvir Deus. Agora, ficar quieto não é você se silenciar, é você se aquietar. Não vai lavar louça, não vai limpar o cachorro, a cachorra. Fique quieto. Pense comigo, você ora 10 minutos. Desses 10 minutos, quanto tempo que você ficou em silêncio, sem ouvir um louvor, sem falar nada, apenas... Ah, mas é esquisito. Bom, é também esquisito você falar com um ser invisível que você não está vendo na tua frente. Sabe? Quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. Você sempre verá Deus dizendo, aquietai-vos e sabedes que eu sou Deus. No silêncio conhecereis que eu sou Deus. Por que a maioria das orações não são respondidas? Você ouve muita pouca gente ensinando isso. Anote. Porque elas não terminam a oração ouvindo Deus. E para ouvir Deus você tem que se silenciar e ficar quieto. Ficar quieto. Eu quero que você faça isso hoje, daqui a pouco. O problema é que quando a gente fala isso numa igreja pentecostal, sabe o que acontece? Quando a igreja faz silêncio orando, já entra um... Peraí. O Espírito está sujeito ao seu Espírito. Fecha a boca. Ouça. Você não pode dizer que na sua língua estranha Deus está falando, porque é você quem está precisando ouvir Deus para a tua situação, não é a respeito da igreja que a gente está falando agora. É outra situação. Então, você não pode tratar a oração como uma coisa no qual, Senhor, está aqui a lista de afazeres de hoje. Hoje eu tenho reunião em tal horário, hoje eu tenho que atender fulano, hoje eu tenho que atender Beltrano, me ajuda em tal lugar, me ajude com tal pessoa, e em nome de Jesus, vai comigo, me cobre com o teu sangue, amém, certo? E onde que você deixou Deus responder para você? Claro que, preste bem atenção, eu não estou falando para você que você vai fazer isso em toda a oração, quer dizer então que você vai orar pela comida, e você vai falar, Senhor, está aqui o nosso alimento, abençoe as mãos que fizeram, não deixe faltar na mesa do órfão, da viúva. Agora todo mundo vamos calar a boca, vamos ver o que Deus tem para falar. A comida vai esfriar, cabeção. Em suma, deixa eu tentar te ajudar com isso aqui. Anote. Quando você ora para abençoar, você não precisa se silenciar. Mas quando você ora para buscar, você tem que se silenciar. Irmão, põe na tua cabeça. Você não vai ouvir Deus rápido. E quando eu digo rápido, não estou falando em oração de 2 minutos. Às vezes, é uma oração de 1 hora que, em outras épocas, te custaria 10 dias. Mas por quê? Porque você nunca ficou 20 minutinhos quieto. Quieto. Por que eu tenho que falar essa palavra quieto? Porque tem gente que acha que quieto é o quê? É lendo a Bíblia. Não. Daqui a pouco eu vou falar isso. Você já leu ela antes. Você tem que ficar quieto, pensando, meditando. Isso tem tudo a ver com o quê? Com o que eu falei semana passada, de como que os homens da Bíblia ouviam Deus na maior parte do tempo. A gente pensa que era com uma voz de trovão, mas não era. E isso está na Bíblia, né? A gente já falou isso. Então você tem que passar um tempo de silêncio, porque senão você nunca vai compreender o porquê que Deus sempre falava dois termos diferentes. Às vezes, no silêncio conhecerei Deus. Em outras épocas, em outros textos,
aquietai-vos. Aquietai-vos fala do corpo, de tudo. É você sossegar o facho, ficar quieto, não se mover. Você entende isso quando Deus fala para o povo de Israel, na frente do Mar Vermelho: aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Por quê? Começou aquele corre-corre. Aí agora, aquietai-vos. Mas aí depois o salmista vai dizer, em outra tradução, que é o mais correto original: em silêncio eu conheço Deus. Ou seja, não é o simples ato de eu fechar a boca, é o ato de eu fechar a boca e, por alguns minutos, parar. Quando você entende isso, você nunca vai ter dificuldade de ouvir Deus com mais clareza. Entenda, persistir na oração não tem nada a ver com não ouvir Deus no final de cada oração. Quando Jesus disse da parábola daquela viúva que foi até o juiz, que não temia homem algum, e ele diz: acaso Deus não fará justiça para aqueles que o buscam de dia e de noite? Jesus não está dizendo ali, me acha escrito ali. Ele dizendo: você vai ter que orar todo dia pela mesma coisa e eu não vou responder, só vou responder no final. Está escrito aquilo ali? Não está. Põe na tua cabeça isso, para você nunca achar que você tem que ficar orando 30 vezes a mesma oração para no final Deus responder. Não! No final Deus faz, mas a resposta Ele garante, de acordo com a palavra dele, Ele vai dar em cada uma. Vamos tentar melhorar. Quantas vezes, se é que você já teve isso, que tem gente que não se permite andar com Deus e não vive tanta experiência que a gente vive. Quantas vezes Deus falou para você da mesma coisa, várias vezes: vou fazer, e Ele não demorou para fazer? Mas Ele não falava toda vez: vou fazer. Quer dizer então, irmã Carminha, que eu tenho que entender que oração com persistência eu estou orando hoje e Deus não respondeu, estou orando hoje, Deus não. Irmão, Deus deseja que você ouça Ele. Preste bem atenção, Deus começa a Bíblia conversando com o homem e com a mulher. Deus termina a Bíblia conversando com João na ilha de Patmos. A forma como Deus se chama é palavra. O segundo nome da Trindade, da pessoa da Trindade, a segunda pessoa é o verbo, é a palavra, é da natureza de Deus falar. Vamos parar de ficar ouvindo, desculpa, anote isso para você não esquecer. Cuidado com o religioso que não ora direito e te convence que Deus demora em responder. É conversa fiada, irmão. Ah, mas e Jó? Bom, deixa eu falar uma coisa. Jó era um camarada meio complicado. Uma hora ele estava por cima, outra hora por baixo, outra hora, Deus, não, mas Deus. Você tem que entender que a Bíblia, ela é perfeita em tudo. Os homens dentro dela não agiram de forma perfeita. Então não fica pegando discurso religioso de que, mas Jó orou e Deus não respondeu, e Deus não falou, e Deus... Não, peraí. Até que ele começou a orar corretamente. Já disse. A oração correta, Deus responde na hora. Agora, o que é Deus responder? Não quer dizer que Deus vai fazer na hora. Simples. Se você não lembra disso, você não vai lembrar. Se você não entende isso, você não vai lembrar que, desde o primeiro dia da oração de Daniel, Deus ouviu. Mas quando foi que Deus respondeu? No 21º? Deus ouviu 21 dias de oração. Mas Deus respondeu no primeiro dia? Não. Então, põe na tua cabeça, persistir na oração não quer dizer que eu estou orando o tempo todo, Deus não está respondendo. Hoje eu quero te ajudar a entender o seguinte: é bem possível você orar corretamente e Deus responder rápido. Ah, mas já tentei. Sabe por que você tentou? Porque você fez tudo errado. Não é possível que a mesma palavra surte efeito para mim e para milhares e para você está errado. E o interessante é que está tudo na Bíblia, passo por passo. Faça isso, faça aquilo, e aí eu respondo. Aí a paz vem. Então, Deus
precisa que você creia, porque se você não crer, não adianta, que Ele vai responder. Por que eu tenho que crer que Deus vai responder? Porque, mais uma vez, Ele vai falar o teu coração. Eu não acredito que Deus vai falar, não é, ouça, não é que eu não estou falando que Deus não fala assim. Pelo amor de Deus, irmão. Se Deus falasse para mim agora com a voz de Cid Moreira, vende as tuas coisas tudo e dá para a igreja, você acha que eu ia temer? Eu ouvi Deus, eu ia perguntar para alguém do outro lado, você ouviu ou não? Então, uma coisa da minha cabeça, eu não tomo cardenal estragado porque está novo, então é Deus, é Deus. Mas por que preciso ter fé? Porque se é para ter fé, quer dizer que existe a possibilidade de não ser. Então, pela fé, Noé foi divinamente avisado. Então, pela fé quer dizer que Deus não falou, Noé, construa. Não, pelo amor de Deus, aí até eu saberia, não precisaria de fé. Eu já ouvi claramente. Não estou dizendo que Deus não fala com voz de trovão, a Bíblia é clara. Mas nem todas as vezes Ele falou assim. Ele fala ao coração e pela fé nós vamos. Tá? Então, primeira forma, primeiro meio, não é? Pela qual Deus fala. Nós ouvimos a voz de Deus. Primeiro, anote, ouvimos Deus por meio da palavra. Por meio da palavra. Quem aqui já acordou de madrugada e você foi no banheiro, mas aí você esticou uns passos e deixou o banheiro para depois, aí você foi na cozinha assaltar a cozinha. E aí, ou no caminho da ida ou no caminho da volta, você meteu o pé na quina da cama e o mendinho ficou tortinho, ficou parecendo o mendinho do homem torto, que tinha uma casa torta, sua vida era torta, e aí você estava orando para Jesus endireitar. Não tem como você não passar raiva de ter batido o mendinho. Pergunta que eu te faço, bateu o mendinho por quê? Claro, se você é minha esposa que tropeça até na luz, aí é diferente. Se é uma pessoa que tem que orar, a gente tem que orar por libertação. Tem gente que tropeça na luz, irmão. A gente ora, a gente fala, Deus vai dar graça. Mas é fato, você tropeça não é na luz, você tropeça no escuro. Por que você tropeçou? Porque você não ligou o interruptor. O que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em outras palavras, quando eu tenho a tua palavra, eu sei onde não bater, eu sei onde não cair, eu sei onde pisar, sei onde me causa perigo, mas tudo isso é por meio da tua palavra. Muita gente quer facilitar a forma de ouvir Deus porque é um bando de preguiçosos que não gosta de ler a Bíblia. E é tão fácil, compra uma versão fácil, compra a NVI, compra a nova tradução da linguagem de hoje. Mas você não pode ficar dando esses desculpas. Desculpa, eu ouvi um pastor uma vez falar uma idiotice. Eu não gosto de ler a Bíblia. Deu vontade de dar um murro na cara do infeliz. Pode falar, e você aceitou ser pastor de igreja e não gosta de ler a Bíblia? Não, o camarada falou, não gosto de ler a Bíblia, mas minha esposa lê por mim. Eu estava falando, irmão, cala a boca, irmão, não fala idiotice. Porque a maioria dos crentes, ouça isso, não conseguem enxergar que existe bênçãos na vida que são retidas pelo excesso de oração e falta de leitura. Porque, de uma forma resumida, a oração vai te dar força e fé para cumprir o que a palavra manda você fazer. Então, cuidado com o crente que só ora e não lê a palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que esta confiança que temos nele, que tudo que oramos pedindo, segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. Ou seja, eu sei que ele me ouve se eu sei que eu estou pedindo de acordo com a vontade dele. Como é que eu sei que é da vontade de Deus? Porque Deus me prometeu? Não, porque está escrita a palavra. Porque se Deus mandou alguém para te prometer que você vai casar com fulano ou com fulana, e fulano e fulana está casado com outro, não fica achando que é Deus não, porque Deus não vai contradizer o que está na Bíblia. Não, é Deus me prometeu que Deus vai me dar meu ministério. A Bíblia diz que rebelião é espírito de feitiçaria. Então você está achando então que você está orando por algo que é da vontade de Deus, mas Deus me prometeu? Peraí, quem disse que aquela profecia era de Deus? Se você não tem o hábito constante de ler a palavra, diário, como é que você vai continuar andando sem se machucar? Sem se bater? Eu tenho uma frustração porque hoje todo mundo fala de oração.
Quase ninguém fala sobre a importância de meditar na palavra. E um dos meios, o primeiro meio, são 3 meios, no qual Deus vai falar com você, ou você vai ouvir a voz de Deus, é através da leitura. O salmista diz, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você precisa imediatamente de uma resposta de Deus sobre uma situação no teu trabalho, na tua família, não importa o que seja. Primeira coisa, corre para a palavra. Por quê? Porque a palavra já é a palavra de Deus. Agora, anote aí, dentro desse primeiro ponto, põe aí, 1.1. Vou falar 3 formas, aliás, 3 coisas que você sente rapidamente quando você começa a ler a palavra de Deus. Isso aí vai te incentivar a ler muito mais, ok? Primeiro, você descobrirá o que perdeu ainda no primeiro, o que está te faltando, e saberá como resgatar. Primeira coisa imediata que vai acontecer quando você começar a ler a Bíblia, você vai descobrir o que você perdeu, o que está faltando, o que você não tem. Tem coisa que você perdeu e tinha, quer dizer, se perdeu porque tinha. Tem coisa que está faltando e você nunca teve. E terceiro, como que você resgata o que você perdeu? Chega um momento da tua vida em que você começa a falar, Senhor, minha vida está errada. O que está acontecendo na minha vida? Está travada. Eu não estou avançando. Aí você espera que Deus vai te falar o que está acontecendo. Não, vá para a palavra, que na palavra você vai entender o que está acontecendo, o que você perdeu. Domínio próprio, relacionamento, paciência, o hábito de jejum. Veja, quando a luz vem, trevas dissipam, é automaticamente. Entenda isso, anote para você nunca esquecer. Parece simples a palavra, mas isso aqui é uma declaração poderosa. Anote isso. Quando a luz vem, trevas não discutem. Significa que você não tem como ter dificuldade em ter certeza do que você está lendo. É rápido, ela vem, vai embora. Leu, vai embora. A treva não discute. Quando a luz vem, você já sabe na hora, meu Deus, é isso que eu perdi. É isso que me fez perder meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa. É isso que fez meu filho sair de casa. É isso que me fez perder meus amigos. É isso que me fez perder minha saúde. Agora eu estou entendendo que é isso, porque está na palavra. Ela é luz. O que Jesus vai dizer na parábola da dracma perdida? Que quando a mulher perdeu, ela acendeu a candeia, a lâmpada, e procurou. Por quê? Porque se a palavra de Deus é lâmpada, quanto mais você lê a palavra, mais você sabe onde você perdeu, em que lugar caiu. Eu vou te dar exemplo para você entender isso aqui. Onde que você perdeu a tua paz? Onde que você perdeu a tua paz? A partir de que dia que você começou a ficar assim? Você acha que foi com teu filho, com teu marido? Não foi. Sabe onde foi? Foi naquele dia, naquele jantar, com aquela pessoa. Foi lá que você perdeu. Quer dizer que você está sangrando em cima da pessoa errada. Obrigado por concordar comigo. Pela palavra você sabe onde você perdeu. Pela palavra você sabe o que eu faço para resgatar o que eu perdi. Então a primeira coisa que você rapidamente tem quando você começa a ler a palavra, você descobre o que perdeu, o que está faltando, e você aprende a resgatar novamente. Pergunta que eu te faço, o que você perdeu? Você perdeu o quê? Tempo? Você perdeu dinheiro? Perdeu, sei lá, saúde? A palavra de Deus te mostra tudo, ela te ilumina. Ela diz, olha, você perdeu isso, você perdeu o temperamento, você perdeu o bom senso, você perdeu o feeling, o tempo, o semancol, a noção de que existe um tempo para se falar, você perdeu a postura, você perdeu o amor próprio. Porque, infelizmente, a gente vive a consequência de coisa que a gente não sabe onde está a raiz. A gente vive a consequência de coisa que a gente não sabe a raiz. O corpo é afetado, a mente é afetada, e a gente acha que a raiz é aqui. Lê a palavra que você vai entender onde é a raiz mesmo. Na palavra Deus vai te falar onde é a raiz do teu problema. Porque você está tentando acalmar uma tempestade, brigando com o mar, e o problema não é o mar, o problema é o vento. Não entendeu? O problema não é fulano e beltrano, o problema é você mesmo. E aí você quer que fulano e beltrano mude, e eles não vão mudar. Quem tem que mudar é você, para poder suportar a indiferença deles. Quando você chegar em casa, você vai entender isso aqui, irmão.
Então, primeiro, você já anotou. Segunda coisa que você vai sentir rápido quando você lê a palavra: o medo diminui. Josué 1, põe aí para mim. Como eu falei para você, a gente vai ler muito texto. Acompanha comigo. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro dessa lei. Fale sempre. Primeiro Deus fala, fale. Depois Deus diz para ler. Primeiro Deus diz, fale. Depois Deus diz, ler. Primeiro Deus fala, fale. Depois Deus diz, ler. Eu sei quem você é baseado no tanto que você fala. Está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Quantas pessoas você conhece perto de mim que em qualquer problema não fala da Bíblia? Quantas vezes você vê eu tratando um problema que eu não falo? Está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Quantos? Me diz um problema até hoje que quando vocês trazem eu falo, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Por quê? Porque se eu não vou pelo que está escrito na Bíblia, do que adianta eu ficar falando para você, vamos resolver como? Vamos pela palavra. Está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Tenha raiva desse povo. Você teve raiva desse povo até o dia de hoje. Você tem que começar a ser esse povo a partir de hoje. Mas para eles tudo é a Bíblia. Claro, cabeção, porque você é um ser espiritual. E a Bíblia é espiritual. E a Bíblia vai resolver o teu problema de acordo com a natureza do teu problema. Porque todo problema nosso tem uma raiz espiritual. É todo. Até o que você acha que não, mas é a química do meu corpo, bobagem. Teu corpo não é você é teu espírito controla teu corpo. Digo fraco, sou forte. Se é para dizer sou forte, quer dizer que quanto mais você diz o que a palavra diz, melhor você se sente em relação ao que a Bíblia diz. Você vai sentindo força, fôlego. Ok? Agora vamos continuar aqui, vamos lá. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro, dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, veja duas coisas que Deus disse. Primeiro, tudo lhe ocorrerá bem. Segundo, você terá sucesso. Duas coisas que Deus fala para Josué: se você falar o que está na Bíblia, se você estudar, ler de dia e de noite. O que é estudar? Como que isso se aplica na minha vida? Anote aí, só para você entender. Estudar é entender como que isso se aplica na sua vida. Porque de nada adianta você saber o Salmo 91 e não entender que o Salmo 91 é uma promessa de proteção para quem entra no tabernáculo. Não para quem tem Deus. Porque tem Deus, tem quem tem Deus e não entra no tabernáculo. Agora, o que entra no tabernáculo? Isso aqui é outra mensagem. Então estude como que isso se aplica na minha vida. Depois que você lê, estudar, depois que você falar, estudar e continuar lendo, aí a Bíblia diz, tudo lhe será bom. Ou vamos deixar aqui da forma correta, vamos ler aqui, ó. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Estarei sempre com você em qualquer lugar por onde for. Vamos botar aqui. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Duas coisas diferentes que Deus fala. Tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Tudo lhe ocorrerá bem, você terá sucesso interno. E você terá sucesso externo. Tudo lhe ocorrerá bem. O que significa tudo lhe ocorrerá bem? Josué, ser forte e corajoso. Tenha fé e coragem. Dois problemas que Josué tinha: medo e o povo. Medo de não conseguir suceder Moisés e a pressão do povo. Será que ele vai dar conta de levar a gente para lá? Ele tinha um problema externo, um problema interno, e Deus falou, se você ficar firme nessa palavra, a palavra vai te iluminar. E aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer tudo de bem com você. Você vai ficar em paz, você vai ficar firme e você vai ter sucesso do lado de fora. Detalhe, a ordem de Deus é, você terá sucesso? Não, você terá sucesso depois. Primeiro Deus diz, vamos lá, não fique desanimado, não tenha medo, porque, vamos lá, verso 8, tudo lhe ocorrerá bem, lhe ocorrerá bem, e você terá sucesso, ocorrerá bem, tudo vai ficar bem em você, eu vou arrancar o teu medo. Olha a ordem do que Deus fala para ele por 4 vezes,
Não temas, ser forte e corajoso. Não temas, ser forte e corajoso. Depois, porque tu farás esse povo possuir a terra que tenho prometido a seus pais. Depois Deus fala, você vai chegar lá fisicamente. Antes ele fala, fique em paz. Cuida primeiro de você mesmo. Não perca a cabeça, não entre em ataque de pânico. Por quê? Porque primeiro eu resolvo você, para depois resolver a tua situação. Não entendeu? Não entendeu. Primeiro eu resolvo você. Aí depois eu resolvo a tua situação. Então, a palavra não vai te trazer dinheiro primeiro. Primeiro, ela vai arrancar o teu espírito de miséria. Depois, ela vai te trazer o dinheiro. A palavra primeiro vai curar a tua emoção, depois vai curar o teu corpo. Ela vai arrancar primeiro a tua mágoa, depois ela vai trazer de volta quem foi embora. Meu Deus, você não entendeu isso. Deus não trabalha de fora para dentro, é de dentro para fora. Quanto mais você lê a palavra, mais você nota a mudança interna. Essa interna, quando estiver completa, aí Deus muda do lado de fora. Ai, Senhor, o Senhor não está mandando dinheiro. Claro que não. Teu marido ainda gasta descontroladamente. Gasta mais do que pode, vive mentindo para todo mundo. Deixa eu tratar ele, depois que eu tratar ele, aí eu resolvo do lado de fora. Ok? Estou nem na metade, hein, irmão? Vamos lá. Então, primeira coisa, você já notou? A segunda coisa que você sente quando você vai ler na palavra, o medo diminui. Terceiro, anote, melhor você se sente fisicamente e mentalmente. Melhor você se sente fisicamente e mentalmente. Põe para mim aí, Lucas 11, palavras de Jesus, leia comigo, acompanhe comigo somente. Ninguém depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Jesus está dizendo de forma clara que, preste atenção, se a palavra de Deus é lâmpada para o teu caminho, é bússola para o teu caminho, é direção, é seta, os teus olhos é para o teu corpo, que a palavra de Deus é o quê? Direção. Lâmpada é o quê? Palavra. Mas o que a palavra de Deus faz? Direciona. Lâmpada, palavra, é direção. Jesus está dizendo, se os teus olhos que são a lâmpada, teu olho é para o teu corpo, que a minha palavra é para você. Aquilo que direciona, aquilo que determina como você será. Teu corpo te diz, vai ser isso. Não é a tua mente, é o teu olho. O teu olho é a lâmpada, o teu olho é a direção. Se o teu olho for mau, teu corpo estará mau. Eu amo que ele diz todo o teu corpo. Se é todo, quer dizer, é tudo que tem dentro do teu corpo, teu espírito, tua alma e o seu físico. Teu estresse, tua emoção, tudo. Agora, para tudo ir bem, dentro de mim, onde que eu tenho que focar? É onde que a minha lâmpada está sendo acesa. Minha lâmpada é acesa pela lâmpada de Deus ou pela lâmpada do mundo? Minha direção vem da direção de Deus ou da direção do mundo? Acompanha comigo, olha para mim, você está entendendo isso aqui? Diga amém. Vamos lá. Lucas 11, verso 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como candeia, quando te ilumina em plena luz. Veja o verso 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Leia com atenção. Jesus está dizendo, presta atenção, para que a luz em você, que luz? A luz do teu olho, a tua lâmpada, a tua direção, não seja trevas. É como se eu falasse o seguinte, moça, me dá uma lâmpada de luz preta. Você está maluco? Não existe lâmpada de luz preta. Você pode pintar uma lâmpada de preto, você pode ter uma luz um pouco mais escura, roxa, mas luz preta não tem. Você tem luz amarela, você tem luz branca, luz preta você não tem. Agora, o que é luz aqui? Luz é lâmpada, o que é lâmpada? É direção. Jesus está simplesmente dizendo o seguinte, cuidado para a tua direção não ser a direção do mundo, das trevas. Por quê? Porque se você ficar olhando demais porque o mundo está falando, porque o mundo está fazendo, teu corpo vai mal.
Mas se você ficar olhando porque a minha palavra diz, teu corpo faz bem. Vamos pegar aqui. Na pandemia, você não estava com nada, era graça. Você não tinha nada, você nunca teve problema. Mas você, cabeção, ficou assistindo o jornal. E depois de 20 minutos assistindo o jornal, você... Estava bom até agora. Peraí, ninguém passou por isso. Não é possível, irmão. Ninguém na pandemia começou a passar mal vendo o jornal falando os sintomas do Covid é falta de ar, os sintomas do Covid é pressão. Pelo amor de Deus, irmão, teve uma hora que eu tive que desligar o jornal e falar, acaba essa desgraça, por quê? Porque eu não estou com nada, mas eu estou começando a ficar, por quê? Porque a minha luz, olha para a minha mão, a minha lâmpada estava direcionado para trevas. Eu estava tendo uma luz preta, enquanto eu poderia ter uma luz clara. O problema disso, sabe o que é? Você muitas vezes está em trevas e não percebe. Você já percebeu que quando você fica vendo menos rede social, você fica mais feliz? Ou só sou eu, o maluco, que nunca percebeu isso? Você não acha mesmo que a tua infelicidade, o teu problema no casamento, não tem nada a ver com a outra parte, tem a ver com você que ficou mais intolerante porque começou a ver muito mais a vida dos outros? Você está vendo, está colocando o teu olho em trevas, não em luz. Sabe qual que é o problema de muita gente? A pessoa está mal, mas ela não percebe que está mal, por quê? Porque ela já está tão mal há tanto tempo que ela já está acostumada. Por exemplo, vamos lá. Meu avô, 80 anos, foi para o hospital, 95% das artérias entupidas. 95%, de todas. Ele já não sabia o que era respirar direito há anos. Aí desobstruiu. Ele falou, parece que me meteram aqui um tubo de ar. Eu nunca respirei como eu estou respirando. Ele falou, eu nunca me senti tão disposto como eu estou sentindo. Ele passou parte da vida mal, sem saber que estava mal. Ele nunca soube que era respirar direito. Tem muita gente aqui que não acha que você está mal. Você tem certeza que você está bem. Fica uma semana sem ficar na rede social. Aí você vai descobrir que você estava mal e não sabia. Fica uma semana lendo a Bíblia. Você vai descobrir que você estava mal e não sabia. Fica uma semana meditando todo dia antes de ir para o trabalho. Você vai descobrir que você passou anos da tua vida mal e não sabia por quê. Porque você está mal há tanto tempo que você já se acostumou já com isso. Você entende o que estou falando? Diga amém. Olha para alguém e diga assim, leia todo dia. Diz para alguém que está do teu lado, isso não vai te matar. Pelo contrário, vai te dar vida, irmão. Você vai ver como que aquela pessoa que te estressa vai te estressar menos. Você vai ver como que as coisas vão começar a cooperar mais. Agora, preste atenção, pelo amor de Deus, quando você for ler a Bíblia, não fica fazendo aquela leitura que eu já falei, aleatória. Por quê? Porque se você acha que isso dá certo, mas já deu comigo. Já falei disso antes. Amadureça a forma como você ouve a voz de Deus. Senão você vai estar lá, você vai pegar, vamos lá. Senhor, eu estou triste. Oh meu Deus, eu não sei o que eu faço. Dá uma palavra para mim. Mateus 27:5. E Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. E depois se enforcou. Peraí, vamos de novo. Lucas 10:37. E disse Jesus, vai e faz o mesmo. Deus, é a terceira vez. O Senhor falou por 2 ou 3 testemunhos, o Senhor vai confirmar a palavra. Eu não sei o que eu faço. Vai a terceira vez. João 13:27. E Jesus disse, o que tiver que fazer, faça logo. Aí lascou. Aí está lá o pastor Joaquim, pastor fulano se matou. Fulano se matou. Deixa eu te dar uma dica rápida sobre como que você lê a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Primeiro,
Pare de ficar focando em livros poéticos e no Evangelho. Para com essa palhaçada. A Bíblia, ela é útil para tudo. Paulo vai falar para Timóteo, a palavra toda, de Gênesis a Apocalipse, toda palavra, ela serve para quê? Para te ensinar, para te corrigir, para te estimular. Então tem coisa que Deus quer falar com você em Juízes, mas você é o tipo de pessoa que eu leio sempre Salmos, todo dia antes de ir para o trabalho eu leio Salmos, e Deus está falando, mas em Salmos eu não vou te repreender como eu quero te repreender em Reis. Para com essa palhaçada, amadureça. Você ficar reclamando que Deus não fala com você? Claro que Ele não fala com você, porque você está o tempo todo, eu só leio os evangelhos, não é porque é fácil, eu só leio os livros poéticos, eu só leio Eclesiastes, e é complicado, porque quando você vê Salomão falando do mamilo da mulher, do seio dela, você vai falar, Deus está falando comigo, vai estragar meu casamento, vem cá amor, está na Bíblia, Ele vai falar do seio da mulher, vai falar da silhueta dela, vai falar, fica quieto. Eu vou resolver meu casamento. Deus me deu uma resposta. O que eu sempre falo é o seguinte: por 2 ou 3 testemunhas, a palavra que vos falei será comprovada. Deixa eu te falar algo aqui rápido, só para você entender isso. Uma das razões pela qual Deus dá 2 ou 3 testemunhas é porque tem coisa que Deus fala para você que a base está na palavra, mas o detalhe não. Ou seja, o fundamento está na palavra, o detalhe não. E se você tem testemunha de que isso é verdade, você comprova a veracidade. Por exemplo, a Bíblia não diz para você, leia sempre o que o teu pastor pregou no último culto. Ela não diz isso, com detalhes. Mas ela diz, crede nos vossos profetas e prosperareis. Então, se é para crer no profeta que você prosperará, quando você precisar ler a Bíblia para ter uma resposta, em vez de você ficar procurando texto, por que você não vai no texto que ele pregou na última mensagem? Você não anotou por quê? Depois fica reclamando que Deus não fala com você. Eu não sei que livro, que passagem. Vai no texto da última mensagem. Você acha que você já ouviu de tudo lá daquele texto? O problema é que você não pode ficar engessado, porque se você fica engessado, é complicado. 2 Timóteo 3,16, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Irmão, não fica lendo somente, porque se você ficar somente preso eu não vou dizer Novo Testamento, porque tem muita gente que quando pega as cartas de Paulo não vai ler. Agora, tenta isso aqui. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que entender que Deus escreveu a Bíblia de 2 formas, metafórica e literal. Amém? Metafórica, trombetas, chifre do dragão, cabeça do dragão, sei lá, a mão, metafóricas. É uma metáfora. E tem passagem que é literal. Muitas vezes, Deus vai falar com você numa passagem que é literal, mas o que Ele está falando é metafórico. Presta atenção nisso, então você nunca vai achar que Deus está falando. Você vai ficar abrindo o tempo todo. A Bíblia, ela é escrita literal e metafórica. Por exemplo, você está lá perdido, sem saber o que fazer em relação às suas finanças. E aí você sente de Deus de ler João 2. Quem sabe me dizer o que tem em João 2 aí? Qual que é o início do capítulo 2? Jesus estava onde? Ninguém lê. Ninguém sabe dizer o que está em João 2. Ninguém sabe o que está em João 2. Estou esperando alguém falar. Meu Deus, vocês estão ruins, gente. Vocês não lêem a palavra. Bodas de Caná da Galileia. Agora vamos lá. Olha para mim. Eu estou te ajudando, isso é prática. Se você não ouve essa palavra, você vai querer ficar recebendo. Receba poder, Deus está falando. E aí você não vai entender quanto que Deus quer falar todo dia com você. Aí você abre João 2. João 2, pergunta que eu te faço. Jesus transformando água em vinho. É uma passagem metafórica ou literal? Literal. Só para mim ver como é que você está aí. Me ajuda. Apocalipse. É metafórico, literal ou os dois? É os dois. A maioria das profecias dos profetas maiores é os dois. Aí você está com um problema, falta de dinheiro, e você sente de vontade de ler João 2.
Mas o que tem a ver João 2, a transformação da água em vinho com você? Aí é onde entra você saber discernir a voz de Deus. Você já pensou que Jesus multiplicou o vinho, mas usou? Ele mandou encher de uva? Ele mandou encher de? Irmão, água faz suco de uva, água faz vinho? Não. O vinho vem da uva. O que Maria disse para os serventes? Façam tudo o que ele disser. Se Maria foi no homem que sabia que ia resolver o problema, e todo mundo sabia que ele ia resolver o problema, porque ele foi dito que era o Cordeiro de Deus, por que eu tenho que falar, faça o que ele disser? Eu já sei quem é ele. Porque às vezes a ordem de Deus é maluca. E o que Jesus falou? Encham as talhas com? Foi com uva. Então, peraí, o vinho que ele multiplicou veio de água ou de uva? Mas água vira vinho? Mas não é isso que Jesus fez? E aí você está numa situação que você não tem dinheiro, mas tem alguma coisa. E você lê João 2. E Jesus está falando para você, do jeito que eu fiz, eu vou fazer na tua vida. Eu vou usar o que você tem para te dar o que você não tem. Deus falou com você. Você aprendeu a ouvir Deus. Está ficando bom essa palavra, fica comigo. Vai embora para quem não interessa isso aqui, meu irmão. Mas isso aqui é poderoso, você está entendendo isso aqui? Diga amém. Aí você está desesperado, você não sabe o que fazer, está demorando para fechar o contrato, está demorando para fazer a compra, está demorando para você alcançar aquilo, e aí você abre em Hebreus, Galeria dos Heróis da Fé, e você sente, e você foca em Abraão e Sara. Aí você vai em Romanos e foca em Abraão e Sara. Aí você vai em Gênesis e foca em Abraão e Sara. Deus deu um filho para eles na idade avançada. O que tem um filho para um casal estéril com o teu problema? Talvez é Deus te dizendo de forma metafórica, usando algo literal. Se eu dei para eles algo bom, mesmo depois de muito tempo, quem diz para você que eu não vou te dar algo bom depois de tanto você esperar? Você não leu claramente. Eu abrirei as janelas dos céus. Você está esperando Deus mandar uma bênção, e você queria que caísse em Malaquias. Mas Deus está te falando, leia tal capítulo, e você não entende, mas o que Deus está falando comigo isso aqui? Por quê? Porque quando você, entenda isso, eu vou te dar 5 passos para você discernir Deus falando através da palavra. Deus vai usar textos literais para falar de forma metafórica. Por exemplo, você sente de Deus de ler Lucas 10. Lucas 10 fala de Marta, Maria e Jesus. E aí você lê Lucas 10 e você fala, mas o que tem a ver Lucas 10 com o meu problema? Talvez porque você não entendeu que Lucas 10 está falando de uma mulher ouvindo Jesus, um irmão ouvindo Jesus, e uma que estava ocupada fazendo coisa importante, deixando a essencial de lado. E talvez Deus está te dizendo metaforicamente através de algo literal. Da mesma forma, você está fazendo isso comigo. Você está ocupando o teu tempo com trabalho, com reunião, coisas importantes. E eu que sou essencial? E você está, porque minha vida está travada. E Deus está falando, lê aí, eu vou te responder. Me ajude só um pouquinho com crianças aí, só para a gente poder. Vou dar um outro exemplo aqui. João 11. João 11 vai falar de Lázaro. Você está orando por alguém. Você está orando para uma pessoa que você ama. Mas essa pessoa não dá sinal de que quer mudar. E Deus te incomoda para ler João 11. Como que ele te incomoda? Sei lá. Deus usou esse texto para falar a última mensagem. Ou então, poxa, você sentiu vontade de ler João 11. Eu não estou falando de abrir, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Aí você lê João 11. O que Deus pode estar falando para você ali? Metaforicamente. Se eu atendi a oração de 2 mulheres que oraram por um homem doente, e foi as duas... Responda para mim. Você prestou atenção na parábola, na história de Lázaro? Você prestou atenção que não foi Lázaro que mandou avisar Jesus? Foi Maria e Marta? Tem pessoa na igreja que ele já não ora mais pela vida dele. É alguém que está orando por ele. E você ora para que essa pessoa mude. E Deus não está respondendo o que ele vai fazer. E você lê João 11. E Jesus está te dizendo, se eu atendi a oração de 2 mulheres que oraram por alguém que morreu e não deu valor para ele mesmo,
você acha que eu não posso mudar a vida de alguém, mesmo que esse alguém não queira, mas por conta da tua oração? Gente, isso aqui é precioso. Estou te ensinando a ouvir a voz de Deus através da palavra. Ele vai pegar um texto literal e vai usar de forma metafórica, ou muitas vezes ele vai usar um texto metafórico e usar de forma literal. Por exemplo, Apocalipse vai dizer: eis que tenho colocado uma porta aberta diante de vós, no qual ninguém pode fechar. Ali é metafórico, não é uma porta de verdade. Mas às vezes você sente de ir lá e Deus está de fato falando: mas eu abri essa porta mesmo para você, essa porta de emprego, essa porta de financiamento, eu abri. Então você tem que aprender a discernir, porque se você não aprende isso aqui, você vai ficar enrolado. Responda a mim, olha bem para mim. Elias tinha a escola dos profetas, sim ou não? Você sabe por que ele tinha a escola dos profetas? Porque na escola dos profetas ensinava isso aqui. Agora isso aqui ninguém quer aprender. Isso aqui ninguém quer ensinar. Porque é isso que faz você sair da fralda e caminhar e dar passos largos e ter grandes bênçãos de Deus, porque você sabe ouvir Deus e discernir e falar: peraí, vamos orar aqui. Anota aí 5 passos para você ouvir a voz de Deus pela palavra. 5 passos, tá bom? Esses 5 passos vão te ajudar. Primeiro, ore. Segundo, louve. Terceiro, leia a Bíblia. Quarto, faça silêncio e medite no que você leu. Primeiro, ore. Qual que é o segundo? Louve. Qual que é o terceiro? Leia a Bíblia. Qual que é o quarto? Faça silêncio e medite no que você leu. Quinto, ore de novo pedindo por confirmação. Vou te dar texto para cada um desses aqui. Se você fizer essas 5 coisas, lendo a Bíblia, eu te garanto, Deus vai falar com você 99,9% das vezes. Vamos lá? Rapidinho. Primeiro, por que você tem que começar orando? Filipenses 4, do verso 6 ao 7. Coloca para mim. Olha o que Deus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Primeiro, você tem que chegar para Deus orando. Agora, que tipo de oração que é essa? Escreva aí. É contar para Deus o problema, não é agradecer. Agradecer depois. Paulo está dizendo: conta primeiro o problema, depois você agradece. Ô irmão, Deus criou regra para você fazer. Sabe, você fica tão focado lá: agora eu ponho um óleo, eu ponho uma farinha e o extrato de baunilha eu ponho depois. Deus está te falando exatamente: faça isso, isso e aquilo. Você vai ouvir eu falando com você rapidinho. Então primeiro, ore. Deus, está acontecendo isso. Olhe bem para mim que eu vou te exemplificar o que é. Senhor, está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Eu preciso te ouvir. Aí você não vai ler. Antes de ler você vai louvar. Por quê? Porque se você está orando, você está entrando na presença de Deus. Sim ou não? Só que você pode entrar na presença de Deus lendo a palavra direto? Sim e não. Até pode, não vai dar muito efeito. Você tem que entrar nos átrios do Senhor com cânticos de júbilo, com louvor. Por quê? Porque o louvor, ele vai tirar da tua cabeça qualquer distração. Ele vai tirar da tua cabeça qualquer... Ai meu Deus, e esse WhatsApp? Se você ora e já vai ler a Bíblia, você vai estar lendo a Bíblia e você vai ficar 10 vezes lendo o mesmo verso, porque você está com a cabeça em outra coisa. Você entende isso aqui ou não? Estou te falando da prática. Antes de ler a Bíblia, louve. Você vai preparar uma mensagem? Antes de ler a Bíblia, louve. Qualquer vez que você for ler a Bíblia e você precisa de resposta mesmo, porque tem vezes que você não precisa de resposta, você está lendo por prazer. Precisa de resposta mesmo, antes de ler, louve. Por quê? Porque o louvor vai tirar toda a atenção sua, vai desligar você do mundo e ele vai focar você em Deus. Vamos lá, só para a gente lembrar aqui. Salmos 100, verso 4. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Quantas vezes você teve que falar com alguém? Ou vamos lá, vamos pegar o teu filho. Quem aqui teve que já brigar com o filho? Olha para mim!
estou falando com você. Aí você começa a falar e ele, olha para mim. E aí tem gente que você não pode fazer isso, né? Está no teu trabalho, você está falando com a pessoa e a pessoa está... Você está querendo falar com a pessoa, dizer, faça isso e aquilo. E a pessoa está... É a mesma coisa com Deus. Ele quer falar com você, mas você não está olhando para Ele. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Se Ele habita em meio aos louvores, entenda isso. O que eu estou falando agora, só entende quem sabe da prática. Você nunca consegue manter o foco no que Deus está falando se você não adorar primeiro. Aí você quer coisa rápida. Eu vou no profeta, eu vou no fulano, e tua vida está sendo manipulada, você não sabe. E você está no burnago. Então, a primeira coisa, ore, depois louve. Para quê? Para o louvor, tirar a tua atenção e o teu foco de qualquer outra coisa e focar em Deus. Louvor é você garantir que você vai estar louvando e não, sei lá, fazendo uma coisa e cantando ao mesmo tempo. Pode ser feito isso? Pode. Você pode estar se arrumando, fazendo maquiagem e sabe, louvando. Mas quando você precisa de uma resposta da Bíblia, vai para o teu sofá, vai para a tua varanda, põe o fone, louve, fique quietinho. Aí depois que você louvar, você vai na palavra e lê. Por quê? Porque lâmpada para os teus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só que depois que você lê, aí entra a questão que é o quê? Você fazer silêncio. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Mas primeiro ele diz, aquietai-vos e sabeis. Você vai saber que eu sou quando você estiver quieto. Crimério, essa é a raiva que dá, que a maioria dos crentes não sabe ficar quieto. Eles não sabem, são tão, sabe, você é tão compulsivo, que você, não, mas Deus não falou, vamos orar, Deus, grita mais alto, está ouvindo Deus? Não, vamos gritar mais alto, e Deus está falando, se você se aquietar, eu já falei, Deus fala com Elias sussurrando, porque se ele falar gritando o tempo todo, você vai seguir qualquer um que grita, você vai crescer profeta. Entenda isso, por que Deus não fala gritando? Porque se ele fala gritando, você segue qualquer falso profeta. Qualquer pastorzinho meia furreca aí, que estiver gritando e mexendo com as tuas emoções, você segue ele. E Deus, ele fala sussurrando. Por quê? Porque quando ele fala baixo, é para você saber, eu estou do teu lado o tempo todo. Só tem que falar alto quem está do lado de fora. Quem está dentro fala baixinho, porque tem intimidade. Mas como é que eu vou falar baixo, se você só faz barulho? Desculpa, esse é um erro que a gente assembleia tem. A gente não, que Deus já me libertou disso faz tempo. Você quer ouvir Deus no barulho e Deus não fala no barulho. Ele nunca falou no barulho. Ele nunca falou no barulho. Ele faz obra no barulho, mas falar com você no barulho ele nunca falou. A gente faz barulho para pôr para fora, lavar a alma, mas para ouvir Deus. Se eu estou falando aqui agora e tem alguém gritando, como é que você vai ouvir Deus aqui? Então, ore, ouça um louvor, louve, por quê? Porque o louvor vai desconectar você, vai te fazer focar em Deus. Às vezes você está magoado com alguém que te falou algo no início do dia, e você tem que pregar, e aquela pessoa vai estar no banco da igreja, e você não quer ficar metralhando, cutucando ela no meio da pregação, e você fala, Jesus, eu tenho que ser imparcial, eu não posso ficar cutucando e dando indireta, meu Deus, me ajuda a manter foco. Louva, canta o primeiro hino, canta o segundo hino. Quem entende que eu estou falando isso aqui, diga amém. Amém. Agora, eu te pergunto, você entende porque você acredita ou porque você sabe? Você acredita no que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Porque você crê que isso é verdade ou porque você já experimentou isso? Você estava cansado, chegou para cá. Poxa, pastor, eu acordei 6 da manhã, o culto não acabou até agora. Eu sei que você está cansado, mas sabe por que você está cansado? Porque talvez você não louvou na hora do louvor. E o louvor, ele tira de você o estresse, ele tira de você toda a ansiedade. Ele faz você ficar um pouco mais ligado com Deus. Você pode até bocejar de vez em quando aí, porque é natural, teu corpo vai ter que crescer um pouquinho ainda. Você não nasceu de novo do corpo. Mas a tua atenção está focada por quê? Porque você louvou a Deus, você entrou na presença, você entrou onde Ele mora, onde Ele habita, você está falando com Deus face a face. O louvor blindou a tua visão, você está olhando para Deus. Oh meu Deus. Eu poderia entrar aqui em Isaías, que Isaías, a Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em cima de um alto sublime trono. Você vai ver que ele vê Deus grande no meio do louvor. Então tem que louvar, manter o foco. Então vamos lá, você lê a palavra, você ora, aí você
Faz o louvor. Aí você lê a palavra e você medita, você fica quieto. Como que é ficar quieto? Presta atenção. É essa a pergunta que você tem que fazer. Senhor, o que esse texto está dizendo para mim? É simplesmente isso. Eu acho que eu estou ouvindo o Senhor por isso. Aí você ora de novo para confirmação. Ora de novo. Por quê? Porque às vezes Deus vai estar falando com você algo verdadeiro, mas que não é o teu problema. Deus fala com você como ovelha, como amigo e como profeta. Às vezes, depois da leitura, Deus está falando para você como amigo. Ele está te revelando o que está acontecendo na vida de alguém, mas Ele não está falando com você do teu problema. Então você tem que orar para ter uma confirmação. Por quê? Porque às vezes Deus falou com você, mas o que Ele acabou de falar é para você falar com alguém, ou orar por alguém, não tem nada a ver com o teu. Então ore por confirmação. Não é o que você está precisando ouvir? Continue. Você entende isso aqui? Diga amém. Deus não tem problema com confirmação, tá? Vamos lá. Mateus 18, verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Quem disse isso aqui? Jesus. Em que contexto? Jesus disse o seguinte: se alguém te ferir, no sentido não físico, mas mais do que isso, emocional, alguém que fofocou, falou mal de você, inventou mentira, o que você faz? Você chama esse irmão que te feriu e você corrige ele e fala: você falou uma coisa que me magoou. E isso aqui está na palavra. Só que quando você for chamar alguém, leve com você 2 ou 3 pessoas. Para quê? Para que você tenha prova, comprovação de que quem te feriu foi avisado de que ele está pisando no teu calo. Para depois ele não dizer: eu não sabia que eu estava ofendendo fulano. Não, sabia sim, sabe por quê? Quando ele falou com você, ele levou 2 ou 3 testemunhas que ouviram ele falar: você está magoando a minha vida, você está me perseguindo, isso aqui é errado. Então Jesus, ele deixa claro o seguinte, que ele permite você ter 2 ou 3 provas, só que eu quero que você guarde isso. Não chegue na terceira, porque na terceira Deus até te dá, mas na maioria das vezes é abuso. Eu vou falar isso semana que vem. Deus não quer que você teste ele. Pode fazer prova, testar não. Nem sempre você vai precisar de confirmação. Quando precisar, não espere a terceira. A terceira Deus dá em alguns casos. Em muitos casos Deus fala: eu não vou falar de novo porque você está me testando. Por que está me testando? Porque eu já falei claro na primeira e na segunda. Você quer ouvir uma terceira para ouvir algo errado e falar: não foi Deus, foi minha carne. É importante por quê? Porque tem gente, quando ouve Deus, ele quer ter exatas 3 provas. Não, eu quero ter agora 3 confirmações. Porque a Bíblia diz, em 3 textos, em Deuteronômio, em Mateus e em Coríntios, por 2 ou 3 testemunhas, a palavra tem que ser comprovada. Não, então Deus me confirmou uma vez através do pastor. Deus me confirmou 2 vezes, eu quero uma terceira. E Deus está falando: não tentará o Senhor teu Deus. Aprenda a me ouvir rápido. Como? Através de intimidade. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais rápido fica você discernir que Ele já deu a prova na primeira e na segunda. Tá bom? Agora, quais são os 5 passos para você ouvir Deus pela Bíblia? Vamos lá, qual que é o primeiro? Repita aí. Você está dormindo. Primeiro qual que é? Ore. Os 5 passos, né? Segundo, louve. Terceiro, leia. Porém, você tem que ler e meditar. Fazer silêncio, meditar. Meditar, não quero estar falando, perguntando: Senhor, o que isso fala comigo? Eu li João 8, o que João 8 está falando com a minha situação? O que tem a ver Gênesis 37 com a minha situação? Me ajude a entender onde se aplica essa palavra. É fácil você entender isso, amém? Depois que você ora, louva, lê, medita, aí você faz o que de novo? Você ora pela confirmação. Senhor, eu acredito. Agora, o que é orar pela confirmação? É simplesmente isso: Senhor, eu creio que o Senhor está falando isso comigo. Eu creio. Diga que eu te dou. Tem pessoas que fazem isso. Eu não faço porque eu tenho memória boa. Mas tem pessoas que têm o costume de escrever o que Deus fala. E escrever. Ele sentiu de Deus uma... Por exemplo, às vezes do nada Deus fala para você: procura. Só a palavra procura. Ou busque.
E você fica com aquela palavra no teu coração, busca, 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 busca. O que tem a ver busca? Buscar o quê? Anota. Daqui a pouco ele vai te dar uma outra palavra que vai juntar com ela. Daqui a pouco vai te dar uma outra. Daqui a pouco ele vai falar tudo que você tem que buscar. Porque isso é fato. Deus não revela de imediato. Tem revelação de Deus que é progressiva. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrando ao longo do caminho. Faça isso, faça aquilo, vai para lá. Da mesma forma é palavra. O que eu já falei que você já ouviu? Como que muitas vezes Deus me dá palavra? Eu anoto um ponto que Deus me deu. E Deus não me deu o resto. Daqui 2 meses Deus me dá outro ponto. Daqui 3 meses, mensagem da família que eu falei, não fuja de casa. Aquela mensagem Deus me deu 6 anos atrás, em Nova York com a minha esposa. Eu não pude pregar aquela palavra por 6 anos, por quê? Porque Deus foi me dando ponto por ponto. Se você não anota o que Deus está falando, ouça o que eu estou te falando, não estou te falando para você que é pastor, não. Põe na tua vida, na tua cabeça. Você nunca vai entender que tem revelação de Deus que é progressiva. Deus vai te revelando aos poucos o que você vai ter que fazer. Então anote para você não esquecendo, para você lembrando. Agora, busque o homem de Deus quando? Quando você sabe que você precisa de confirmação. Hebreus 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tiago 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se você ler esses 2 textos, um do lado do outro, que, aliás, dica que eu te dou, anote isso para você não esquecer. Quando você for ler a Bíblia e querer entender o que Deus está falando, e tem mais de um texto, leia os 2 textos ao mesmo tempo. Como? Pegue 2 Bíblias ou abra a internet e ponha os 2 um do lado do outro. Por que é importante você fazer isso? Porque a Bíblia diz que nenhum texto deve ser feito de interpretação só. Você tem que fazer, se você não compreender, isso aqui, ó, me dá a tua Bíblia. Isso aqui é um hábito errado. A tua cabeça, ela vai lidar muito melhor se você tem o texto aqui e o outro texto aqui, você vai ler os 2 juntos. Tá? Isso aqui para quem prega, isso é essencial para você entender. Se você ler esses 2 textos lado a lado, Deus está te dizendo, se você precisa de sabedoria, peça a mim, não é o teu pastor. Peça a mim que eu te dou. Busque, entre no meu trono, na minha sala do trono, com confiança para alcançar misericórdia na hora da necessidade. Agora, quem tem que fazer isso é você, não é o teu pastor. Saia da fralda. Deus pode ter te ajudado a chegar até aqui através de alguém, mas daqui em diante Deus quer que você aprenda a ouvir a voz dele para onde ele vai te levar. E se você não desenvolver um relacionamento sólido com Deus, você vai perder as maiores oportunidades, porque você vai querer que Deus confirme através de alguém que Deus não vai confirmar. Deus já falou no teu coração, é o mesmo Espírito, é o mesmo batismo, é a mesma posição, é a mesma esperança, não há nada. No Antigo Testamento você tinha a condição de ir no profeta e pedir uma palavra, agora não tem nada que te apoie a isso. Eu já fiz muito isso e me arrependo drasticamente, até que vi que era muito manipulação. E eu falo isso porque você sabe, nós damos lugar para os profetas, mas com juízo. João 16, verso 12, Jesus diz o seguinte: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele, o Espírito, ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Jesus está simplesmente dizendo, tem coisa que eu quero falar para vocês, discípulos, agora, não é a gente, é vocês, discípulos, naquela época, que agora eu não posso falar, mas eu vou falar através do Espírito. Ele está simplesmente dizendo isso, simplesmente. Eu não quero ficar falando no ouvido, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas a minha voz ela é espiritual. Então tem coisas que eu vou falar para vocês só mais tarde, quando vocês tiverem o Espírito, porque eu vou falar no Espírito. Como é que você discerne que está ouvindo o Espírito? Eu estou te dando ajuda, eu estou te fortalecendo. Tem gente que quer fórmula mágica e não quer entender que é um sacrifício, é ir para a academia da fé, é exercitar. Uma coisa que você tem que fazer a partir de hoje, você tem que começar a ficar mais quieto quando você orar, você tem que ter sempre o louvor,
mas é na oração que você tem que fazer para buscar resposta. O que eu prego tal dia? O que eu faço no meu trabalho? Aceito ou não aceito aquela empresa? Aceito ou não aceito aquela oportunidade? Aceito ou não aceito aquele convite? Faça isso. Pergunta que eu te faço: se Deus pode falar pessoalmente com cada um, pense nisso. Por que Ele vai falar então através de homens? Talvez por quê? Porque a maioria não fortalece a forma como ouve Deus. E aí Deus tem que falar através de alguém o que Ele está falando com você, através de situações, mas você não está ouvindo. Porque as pessoas só ouvem o que elas querem, não o que elas precisam. Aí Deus tem que mandar alguém para falar, não é? Agora, a gente está falando do quê? 3 meios pelo qual você ouve a voz de Deus. Primeiro meio, você ouve através da palavra. Você já parou para ver que tudo que a gente falou até agora foi da palavra? 5 passos para entender Deus através da palavra, tudo isso. Os próximos 2 são rápidos. Segunda forma, o segundo meio pelo qual você ouve a voz de Deus é pela adoração. Adoração. Por quê? Porque Deus habita em meio aos louvores. Quantos aqui sabem que muitas vezes quando você adora, na adoração você às vezes ouve uma palavra de Deus que resolve o teu problema e nem começou a pregação ainda? Ou você, melhor, você nem chegou na igreja e Deus respondeu no carro a caminho da igreja, no carro a caminho do trabalho. Quem sabe que eu estou falando isso aqui é verdade, diga amém. Só que você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque você tem que saber o que de fato é adoração, ok? Adoração é sacrifício. Se é sacrifício, quer dizer que se cantar é fácil para mim, cantar não é adoração. Não, cantar é louvor. Há uma diferença, você sabe disso. Não sabe? Venha assistir mais o culto que você vai saber. A adoração é sacrifício. Se é sacrifício, quer dizer que eu tenho que me cortar, metaforicamente. A adoração quer dizer que eu tenho toda a razão para ficar em casa hoje. Eu estou de TPM. Vamos falar a verdade aqui, desculpa as mulheres, mas vamos sinceramente, mulher sabe o que é isso. Estou de TPM, não é fácil, minha carne está flor da pele, estou com raiva, mas eu tenho que sacrificar minha carne. Eu tenho que adorar Deus. Por quê? Porque na minha adoração, no meu sacrifício, Deus vai falar algo para mim que vai resolver o meu problema, que vai me dar uma direção. Vamos lá, Salmo de número 100, verso 4. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhes graça e bendizei-lhe o seu nome. Muita gente só deixa para adorar Deus na igreja, e isso é complicado porque Deus precisa ser adorado o tempo todo. Pergunta que eu te faço: você veio para cá hoje? Se você aceitou a Jesus, você sabe que a tua vida tem que mudar por completo. Você tem que aprender a andar no mundo espiritual. Você estava vindo para cá, ok? Alguém veio de ônibus, alguém veio de táxi, de Uber, de carro. Você veio fazendo o que no meio do caminho? Você veio falando no WhatsApp ou você veio louvando a Deus? Você sabia que tem coisa que Deus vai falar com você no culto? Irmão, só um minutinho. Eu preciso fazer essa pergunta. Porque o que eu estou te dando aqui, se for para me parar, eu paro. Mas eu preciso saber, você está entendendo aqui ou não? Porque eu não vou ficar dando pérola se tiver porco. Não estou ofendendo ninguém, só quero saber o seguinte: eu não vou ficar ajudando você a crescer na fé se tu está com pressa de ir embora. Continuo, amém? Amém. Senão eu termino semana que vem. Continuo, amém ou não? Amém. Com que frequência você prepara o teu espírito antes do culto para ouvir Deus? Ou você acha que Deus, irmão, desculpa, eu amo o Júnior Trovão, eu amo, mas tem camarada que se eu perguntar o que ele pregou, ele vai falar da frase de efeito, não vai lembrar do texto, do ensino. Por quê? Porque ele diz que a vida está enrolada. Desculpa, me perdoe ofender, por isso que está sem dinheiro, por isso que está na miséria, por isso que está sem saúde, porque a direção que ele tem que tomar na vida dele, ele não entende. Ouça, mas ouça com preparação, porque às vezes eu vou falar o que você está precisando ouvir, é no meio de um louvor, às vezes é uma frase que você vai ouvir na mensagem,
Às vezes é uma frase que você vai ouvir na oração. Às vezes é uma frase que você vai ouvir num aviso. Mas se você não abre o teu espírito para se preparar para Deus, você não vai tirar o teu foco do mundo. Por quê? Porque se Deus habita em meio aos louvores, então para mim ouvir Deus, eu tenho que estar face a face com Deus, onde Ele mora. Eu tenho que estar no louvor. Senão eu entro no culto e eu fico lá, com aquela pressa, e Deus está falando comigo desde o início. E detalhe, tem culto que Deus não vai falar a mensagem toda. Tem culto que Deus vai falar só numa parte com você. Direcionalmente. O resto vai ser para você ajudar os outros, mas para resolver o teu problema, ele vai falar uma coisinha só, e se você não estiver no louvor, você vai estar naquele momento, e aí, vê se está chovendo, vê se está tendo que pedir uma pizza, e aí a palavra acabou de sair do altar. Entendeu? Então pense nisso, anote aí, na adoração, Deus fala mais alto e mais claro. Na adoração, Deus fala mais alto e mais claro, tá? Quando você vem para a igreja, você tem que vir preparando o teu espírito. Anota aí 3 coisas que você sente quando você começa a adorar a Deus. 3 coisas que você sente. E 3 coisas que acontecem, né? De forma melhor. Primeiro, na adoração, Deus se encontra conosco e fala conosco. Na adoração, Deus se encontra e Deus fala. Não é só que Deus se encontra, é Deus se encontra e fala. Cada uma tem uma função diferente. Põe rapidinho para mim, vamos lá. Êxodo 25, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Verso 8 do mesmo capítulo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Verso 22. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Anote essas palavras, anote ali. Virei e falarei, anote, virei, Êxodo 25, verso 22, Êxodo 25, 22, anote, virei e falarei, ali, virei, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar aos filhos de Israel. Pensa comigo, eu preciso vir para falar com você? Eu preciso vir para falar com você? Não. Eu posso falar com você pelo WhatsApp, falei, mas não vim. Ao mesmo tempo eu posso vir e não falar. Telefone, estou falando, eu estou com você? Não, mas estou falando. Dependendo do teu problema, eu não quero falar pelo telefone, eu quero ir, por quê? Porque eu tenho que pôr a mão em você e acalmar o teu coração. Entendeu? Tem pessoa que está num caos, que a gente sabe, eu tenho que estar lá pessoalmente para pôr a mão. Por que pôr a mão? Deus fez a gente pela mão, é da nossa natureza a necessidade de ser tocado. Tem pessoa na igreja, por que a gente ora com imposição de mãos? Porque tem parte da nossa vida que Deus não resolve se a gente não receber o toque. A doutrina do toque de imposição de mãos é uma coisa séria. Você já percebeu que tem aquela pessoa que você pode aconselhar ela por telefone, outra você tem que estar perto para pôr a mão nela? Simplesmente pôr a mão, não é algo metafórico, é literal, você tem que pôr a mão na pessoa. Para que a pessoa saiba, fique em paz, Deus está aqui. Sinta a minha mão como se fosse a mão de Deus. Quem sabe que eu estou falando a verdade, diga amém. Ok, você tem que pôr. Deus fala para Moisés: Moisés, faça a arca, faça um local, o tabernáculo para eu morar. E aí eu vou descer falar com vocês em cima da tampa da arca, onde tem os querubins. Ali em cima da tampa da arca, se você não sabe, o sumo sacerdote pegava o dedo e aspergia, espirrava o sangue do cordeiro 7 vezes. Quando ele espirrava o sangue do cordeiro ali, o que acontecia? Deus descia e falava com ele. Deus não só descia, Deus descia e falava. Isso é importante você entender, por quê? Porque nós hoje, de acordo com a Bíblia, somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o tabernáculo. Nosso corpo é o santuário, somos o templo do Espírito Santo. Deus falava no meio do sacrifício. O que é a adoração? A adoração é sacrifício. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, aparece em Gênesis, quando Abraão vai subir para sacrificar o menino. Ele fala: eu e o menino vamos sacrificar, vamos adorar. Adorar não é cantar. Adorar é você fazer do teu louvor ou do teu esforço. Por exemplo, quando a gente fala de ofertar, ofertar é adorar, é sacrificar. Por quê? Porque está me doendo, mas eu estou entregando para Deus aquilo. Então, Deus disse: eu vou falar com vocês em cima da tampa do propiciatório,
quando o sacrifício, a adoração for jogada, eu vou descer e falar. Você já percebeu que, quando a gente começa a adorar a Deus, primeira coisa que a gente sente Deus do nosso lado, fisicamente, um arrepio. Às vezes você sente não sentir, pastor, adora direito, não tem como você não sentir, fecha mais o olho, levanta mais a mão. Mas para que eu tenho que sentir isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai falar com você na palavra, mas a palavra vai levar tempo para ela surtir efeito, e Deus precisa que você durma bem rápido. Oh, meu Deus, são 9h45. Você está num caos tão grande que eu preciso que você durma rápido. Até você entender o que eu estou falando vai demorar. Deixa eu te fazer sentir minha presença. Aí, qualquer pessoa que pode achar isso que é molecagem, que é bobagem, é impossível você não vir num culto no qual a presença de Deus está tão forte que você não aguenta ficar de pé. Aquele culto que você tem que sentar. É impossível você sair desse culto e não ter saúde e força para vencer mais um mês. Você pode vir num culto e ouvir a palavra e chorar do início ao fim, mas se for um culto que no louvor você sentiu Deus descendo e se encontrando com você, e depois falando, aí meu irmão, é outros 500. Sabe por que a tua congregação não enche? Sabe por que a tua congregação, o povo não volta? Porque lá você não leva o povo na adoração. E pastor que não eleva a igreja na adoração, o povo ouve Deus, mas nunca sente. E se eles não sentem, amanhã eles não vão ter nada no corpo literal que lembre, meu Deus, que culto aquele. Estou até agora lembrando. Meu Deus. Olha, lembrar daquela palavra, olha, meu Deus, agora nem fala. Jesus, meu Deus, hoje Deus usou o vaso lá. Primeira coisa que você nota quando você vai adorando a Deus. Primeiro, na adoração Deus se encontra conosco e fala conosco. Ok? Anote para você ler em casa depois, 2 Coríntios 6, verso 16. Segunda coisa que você nota conforme você vai adorando. A adoração aumenta a percepção do tamanho de Deus. Você está passando por um problema e precisa ouvir a voz de Deus? Sim. Comece a adorar mais, porque quanto mais você adora, maior você vê Deus e menor você vê o teu problema. Esse é um texto longo, mas você tem que prestar atenção nele, porque esse texto, você já fez essa oração, ou já pensou nisso muitas vezes. Muitas vezes. Ah, irmão, cara, pelo amor de Deus, isso aqui, irmão, desculpa, isso aqui está demais, irmão. Deus me livre e guarde. Você está maluco, isso aqui, Deus está arrebentando. Salmo 29, verso 2. Dai ao Senhor a glória que lhe é devida, ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Havia um hábito no Antigo Testamento do quê? Vem diante de um rei, dá um presente para o rei, por obrigação, para respeitar o tempo dele. Normalmente, ele responderia com outra coisa. O salmista está dizendo, dai a Deus a glória que lhe é devida, ou seja, você nunca pode chegar diante de Deus sem sacrificar algo, seja dinheiro, seja a tua carne, o teu tempo. Pausa, eu vou continuar semana que vem, 9h48. Vou continuar semana que vem. Não sei se vou conseguir terminar semana que vem. Não sei. Tem gente que fala, eu até quero vir na igreja mais, mas eu não consigo mudar a minha agenda. E Deus chama isso de sacrifício, sabe por quê? Porque Deus nunca vai querer de você algo que não dói. Você vai ter que abrir mão de uma reunião, de um encontro. Porque se para você dói pagar caro, mas morar numa casa boa, quero ver que dói abrir mão do teu tempo de reunião, de coisa importante, mas priorizar a minha essência. Eu termino semana que vem. Eu nunca. Vamos fazer melhor? Para não tomar tempo, eu termino domingo de manhã.
Não vou vir domingo de manhã, pastor. Claro que vai. Pela internet você vai assistir. Quem vai, domingo à noite eu vou pregar outra palavra. Quem vai assistir o culto domingo de manhã, diga amém. Você vai assistir na tua casa. Pastor, estou na congregação. Abre depois, que eu tenho que terminar isso aqui. Porque senão você nunca vai entender que Deus vai falar com você pela palavra, pela adoração, e tem o terceiro. Sacrifício te dói. Se ele te dói, Deus não vai anestesiar. Responda para mim rápido. Quem tem caneta de papel aí? Levanta a tua caneta de papel, rapidinho. Quem tem caneta de papel? Quem tem? Escreve aí agora, pelo menos 3 coisas que doem para você, e você sabe que é o sacrifício que Deus exige. É o tempo que você deixa de gastar com seus filhos? Anota rápido. Eu quero que você anote, porque senão você nunca vai entender. Deus está exigindo isso de mim, para Ele fazer algo novo na minha vida. Anota rápido. Quais são as 3 coisas que você acha que para você dói? É a madrugada, para mim eu vou te falar, eu não durmo com a minha esposa antes das 3 da manhã. Eu não durmo. Isso aqui é fruto de 3 horas da manhã. Você pode mesmo colocar a Bíblia 1 da tarde, meio-dia, não abre. Eu já falei, quando eu chegar no céu eu vou perguntar, mas por que de madrugada? Na Bíblia está escrito, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me encontrarão. O que busca de madrugada não é o que ora, é aquele que lê a palavra. É o contexto ali. Deus abre o negócio de madrugada para você ler a palavra. Alguns aqui, qual que é o teu sacrifício? Meu Deus, eu preciso de uma resposta de Deus. Então, se eu preciso de uma resposta de Deus em relação à minha vida, Deus responde através da adoração. Mas a adoração é sacrifício. O que eu tenho que sacrificar na minha vida? É um pouquinho do meu tempo com a minha família? Eu tenho que sacrificar um pouquinho do meu desejo de ter tudo do meu jeito? Eu tenho que sacrificar um pouquinho as minhas emoções e entender que essa pessoa não vai mudar, eu tenho que aprender a lidar com ela? Eu não vou continuar para te dar pela metade, porque isso aqui é muito poderoso para mim terminar pela metade. Isso aqui tem que fincar no teu coração. Alguns de vocês aqui, tua mulher vai ter um filho, você não sabe o que fazer. Sabe o que Deus está te perguntando? O que você vai sacrificar para me mudar a tua vida? Porque você está pedindo uma resposta, não está? Ok, a resposta eu dou pela palavra e também pelo sacrifício. O que te dói? Porque o que te dói eu não vou aliviar. Não vou. O que te dói é vir para cá, a igreja, e chegar em casa e ver todo mundo falando, para que você está indo lá? Isso não é coisa de crente, isso é coisa de crente, você não vai virar em nada. Qual que é o teu sacrifício? Ter que aguentar a humilhação de ser crente? Porque você sabe, no teu trabalho só tem ímpio. E quando eles veem que alguém é crente, eles ficam malucos com você. Qual que é o teu sacrifício? Deus não vai diminuir a dor, porque é isso que libera você para o próximo nível de vida. Sabe por que eu falo isso? Tem gente na igreja que dá dinheiro mais fácil do que tempo. Mais fácil do que tempo. Aí eles falam, eu não posso. Aí, Leandro, fica em pé, irmão, não vou falar mais nada, fica em pé. Aí, Leandro, a pessoa acha que Deus está abençoando a pessoa. Não, eu estou viajando para fora, eu estou conhecendo pessoas grandes. Abraão fez a mesma coisa. O sacrifício de Abraão era, larga o teu sobrinho, sai você e você é a tua casa. Ele não é a tua casa, ele é um adjunto. Às vezes, irmão, o teu sacrifício, sabe qual que é? É o ter que suportar perseguição calado. Alguém da tua família fala mal de você, alguém da tua igreja, do teu ministério, alguém próximo critica o teu jeito de trabalhar, de agir, e você quer se defender de todo jeito, você quer abrir a boca e falar, não, mas você não me... O teu sacrifício é entender às vezes que você tem que abrir mão da tua honra para honrar Deus, porque quem honra Deus não perde a cabeça. Perdi alguém. Quem honra Deus não fica histérico, porque um dos sinais que você tem Deus é que você tem domínio na tua carne. Você tem noção que quando você perde a cabeça e você, Espírito da Vera Verão, epa, olha, fala da minha família, fala de mim, mas fala da minha família. Esse dia eu estava falando para os dirigentes no trabalho, na mentoria,
quando seus inimigos quiserem te atacar e eles não conseguirem, sabe o que eles vão começar a falar? Da tua família. E você é um idiota se você pular e começar a brigar com eles. Aí tem alguém que fala, mas eu tenho que ser homem, eu tenho que brigar. O homem, sabe o que ele faz? Muitas vezes ele não pula na frente, ele blinda a família de ficar ouvindo. Ele bloqueia a pessoa no Facebook, ele fala, amor, não entra não, não entra, não ouve. Por quê? Porque quanto mais você responde à perseguição, mais você dá gás para ela aumentar. E tem gente que vai falar de você e da tua moral. E sabe qual que é o teu sacrifício? Deixa eu te defender. Eu quero ver se você tem fé de que eu não vou te defender agora, mas eu vou te defender de forma justa no fim. Eu quero ver se tu aguenta ser metralhado de tudo quanto é lado e no final entender, eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará para me justificar.